principais partidos que atuaram nesse período na política brasileira foram os conservadores e os liberais. A disputa entre o poder realizado pelos conservadores e liberais era intensa e tinha impactos negativos pela política brasileira. Eles geravam muitas dificuldades e a saída que o imperador encontrou foi revezar o poder. Eles revezavam e cada um governava um pouco. A distribuição do poder durante um período acontecia de forma que o imperador tivesse total poder. Por fim, a política brasileira ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. A Revolução Praieira, ou Insurreição Praieira, de Pernambuco, ela representou um levante armado de caráter liberal e republicano. Ela foi liderada por Pedro Ivo Veloso da Silveira, nas províncias de Pernambuco. No final do período imperial, durante o segundo reinado, durante os anos de 1848 a 1850. Foi considerada a última revolta do período imperial, com o principal objetivo de pôr fim ao sistema político vigente, onde o poder local era monopolizado pelas famílias aristocráticas, Cavalcante e Rego Barros. Resumindo, a Revolução Praieira, ela representou um choque político entre os liberais e os conservadores. Enfim, no segundo reinado, a população de Recife se encontrava insatisfeito com o aumento da desigualdade social, o controle do monopólio político e comercial, dentre outros problemas. Quando foi eleito governador da província de Pernambuco em 1845, Antônio Chinchorra da Gama despertou grande insatisfação na população e dos liberais que ocupavam o poder político no período anterior a 1844 e 1848. A partir disso, com o apoio dos federalistas, socialistas e republicanos, os liberais almejavam primeiramente destruir Chinchorro do cargo. Ao lado de Pedro Ivo, líder militar da revolta, estava Borges da Fonseca, que foi quem escreveu o Manifesto ao Mundo, e o deputado Joaquim Nunes Machado. O Manifesto ao Mundo foi publicado em 1849 e trazia as reivindicações do grupo liberal. E um deles era o voto universal, o trabalho para que os cidadãos tivessem direitos a voto universal, liberdade de imprensa, o trabalho como garantia de vida para os cidadãos, os direitos individuais dos cidadãos. O segundo reinado foi marcado por um conjunto de reformas políticas que pareciam dialogar com diferentes grupos que controlavam os quadros políticos do Brasil naquela época. Esse comportamento político da época é geralmente justificado pelas conturbações experimentadas durante o período regencial. Tempo em que diversos conflitos regionais se espalharam no país em oposições às decisões tomadas pelo governo central. Com a chegada de Dom Pedro II ao trono, o Conselho de Estado foram restauradas e cobertas por uma nova base política. No entanto, o novo governador imperial buscou estruturar as regras do poder político daquela época, restaurando o sistema em tese, inspirando no parlamentarismo britânico. No Brasil, o imperador Dom Pedro II, incluído das atribuições concedidas no poder do imperador, tinha total liberdade para a escolha dos seus integrantes, dos seus ministros de Estado. Este órgão, situado abaixo do monarca, poderia escolher os ministros e realizar a dissolução da Câmara de Deputados. E na maioria das vezes, a ação do Conselho era influenciada somente pelos interesses do imperador. As eleições do poder legislativo eram geralmente marcadas por diversos causos onde conservadores e liberais disputavam o poder.
Essa disputa era, na verdade, não sinalizava nenhum tipo de sinalização política. E eram entre dois grupos políticos. Tanto os liberais quanto os conservadores tiveram vantagens frente ao parlamento e aos ministros. E durante todo o segundo reinado, o gabinete foi dissolvido e reorganizado mais de 30 vezes. Geralmente, o Conselho de Ministros não chegava a ficar mais de 12 anos no poder. Ao longo de todo o governo de Dom Pedro II, os conservadores ficaram à frente do gabinete por 29 anos e os liberais por 19 anos. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que ocorreu no ano de 1864 a 1870 e teve como os países envolvidos o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Muito se discute ainda acerca do real motivo que tenha feito ocorrer essa guerra. Alguns historiadores acreditam que tenha sido por causa do grande expansionismo territorial que eles queriam e comercial. O Paraguai, por ser um país continental que não possuindo acesso livre aos mares, eles queriam expandir todo o seu comércio e sua economia. Então eles acreditam que esse teria sido um dos grandes motivos. Para entendermos melhor toda essa guerra, precisamos lembrar da situação do Uruguai. O Uruguai, que tinha acabado de iniciar sua independência no ano de 1825, teria se dividido em duas grandes facções políticas, os brancos e os colorados. Os brancos, que atualmente estavam no poder, eles estavam com uma grande relação comercial com o Paraguai, que tinha como presidente Solano Lopes, que era um grande ditador e um grande militar, que tinham sua relação comercial porque eles utilizavam do mar Montevideo, que banhava o país Uruguai. E os colorados, eles queriam entrar no poder, eles queriam acabar com os brancos e entrar no poder. E com isso, eles tinham grande apoio dos argentinos e dos brasileiros, porque eles queriam continuar interferindo na economia do país, do Uruguai. Então, o Brasil ele enviou tropas para o Uruguai para poder acabar com os brancos e colocar os colorados no poder. E com isso eles conseguiram tal feito. Então o Brasil ele enviou tropas para o Uruguai para tirar os brancos do poder e colocar os colorados no poder. Com isso, os colorados eles venceram, mas logicamente Solano Lopes ele não ficou satisfeito com toda essa situação, com os colorados de poder, porque ele tinha grande relação comercial com os brancos, por causa de usufruir sobre o mar que banhava o Uruguai para suas relações comerciais. Então, acredita-se que essa teria sido o grande estopim para o início da guerra. Com isso, Solano Lopes, ele insatisfeito com o que o Brasil fez, ele sequestrou o navio brasileiro, Marquês de Olinda, além de passar pelos mares argentinos sem autorização, o que causou grande revolta para o Brasil e para a Argentina. Com isso, eles formaram no dia 1º de maio a Tríplice Aliança, que foi a aliança entre os países Brasil, Argentina e Uruguai para trazer tropas para lutar contra o Paraguai. Com isso, sabemos que Solano Lopes ele era um grande ditador, um grande militar. E o Paraguai ele era reconhecido por possuir muitos militares, cerca de 60 mil militares. Já o Brasil possuía 20 mil e a Argentina 8 mil, nada comparado ao exército de Paraguai. Então eles fizeram os voluntários da pátria, o Brasil fez os voluntários da pátria, que seria até os homens que não eram livres, eles poderiam sim atuar na guerra, eles podiam se voluntariar para lutar na guerra contra o Paraguai. Com isso, até escravos eles lutaram na guerra. Houve várias batalhas, como a Batalha de Tuiuti, a Dezembrada, a Batalha de Humaitá, várias batalhas que tiveram como representantes Duque de Caxias, também o Conde Duque, que foi o genro de Dom Pedro II, marido da Princesa Isabel, que foi um grande representante também em todas essas batalhas, do conflito contra Paraguai. Por fim, Conde Du, que foi depois de entrar no poder, depois de Duque de Caxias, ele
começou a caçada contra Solano Lopes. Ele queria ele morto. Com isso, no dia 1º de maio de 1870, né, eles mataram Solano Lopes, dando fim na Guerra do Paraguai, né? Qual foi a situação que ficou depois de toda essa guerra? O Paraguai, ele sofreu muito, ele foi muito devastado. Cerca de 150 a 300 mil mortos, e fora também, economicamente, ele ficou muito devastado. O Brasil também, né, ele ficou muito devastado por causa do grande número, né, de pessoas que lutaram na guerra, e também dos grandes empréstimos que eles fizeram para conseguir, né, uma grande economia para lutar nessa guerra. Então, né, a Inglaterra foi a única que saiu ganhando isso tudo, porque ela que investiu, né, ela que levou muito, ela que fez muitos empréstimos, né, para esses países aliados para lutar contra o Paraguai, né. Então, assim, né, que terminou a Guerra do Paraguai, e acredita-se que essa guerra foi a guerra mais sangrenta da América do Sul.